Na era do aço e do cerco, a expressão máxima do poder não era a espada, mas a pedra. Bem-vindo ao mundo da engenharia defensiva medieval, onde a sobrevivência foi gravada na própria arquitetura dos castelos. Esta é a história de como muralhas maciças e o design inteligente tornaram a força bruta da gravidade a arma mais formidável de seu tempo. Das montanhas escarpadas da Escócia às planícies castigadas pelo sol do Levante, o castelo erguia-se como um símbolo de desafio. Seu design era um sistema complexo e vivo, projetado para um único propósito: repelir invasores de forma implacável. Os mestres dessa era não eram apenas reis, mas engenheiros anônimos que transformaram rocha e argamassa em fortalezas impenetráveis. Hoje viajamos de volta a uma era de guerra brutal para descobrir o gênio oculto por trás das muralhas medievais. Vamos explorar a logística da defesa de um cerco, as características arquitetônicas e o brilho tático de usar a gravidade como arma. O coração da defesa era sua muralha de cortina. Projetando-se da face de pedra estão estruturas que definiram a guerra: as ameias. Esses parapeitos recortados forneciam cobertura para os defensores, mas seu verdadeiro gênio residia nos vãos que permitiam aos arqueiros disparar contra o inimigo. No entanto, a arquearia tinha seus limites. Quando o inimigo atingia a base da muralha, uma forma de defesa mais direta era necessária. É aqui que entram os matacães. Essas projeções de pedra forneciam uma plataforma permanente de onde os defensores atacavam a área diretamente abaixo. Por meio desses buracos assassinos, caía a arma principal da defesa vertical: pedras pesadas, eliminando os pontos cegos na base da muralha. Baluartes e torres, colocados em intervalos estratégicos, permitiam o fogo de flanco, pegando os atacantes em um fogo cruzado devastador. A logística de defender um castelo era monumental. Muito antes do inimigo aparecer, os depósitos estavam sendo enchidos com milhares de pedras. Pedras grandes, coletadas em leitos de rios, eram estocadas nos caminhos de ronda e perto dos matacães, prontas para uso imediato. Imagine o imenso trabalho envolvido em carregar toneladas de rocha para criar esse arsenal vertical sob a ameaça constante de ataque. Durante um cerco longo, a rede logística era o motor invisível, garantindo que munição e recursos fossem redistribuídos pelo perímetro defensivo. A defesa era um esforço coordenado. O comandante da guarnição não era apenas um guerreiro, mas um tático que entendia o ritmo do cerco. Os defensores praticavam exercícios especiais para levantar e soltar pedras pesadas com precisão, visando o impacto máximo contra máquinas inimigas. Imagine uma formação de testudo, avançando com escudos sobrepostos para proteger os soldados do fogo de flechas enquanto se aproximam. Ao sinal do comandante, uma saraivada coordenada de pedras pesadas poderia despedaçar a parede de escudos e quebrar a formação. Uma queda massiva, cronometrada com precisão, poderia estilhaçar o teto protetor de um ariete, interrompendo o ataque de forma decisiva. O uso da pedra era também uma ferramenta de contra-engenharia para desmantelar as próprias máquinas que os atacantes traziam. A visão mais aterrorizante era a aproximação de uma torre de cerco. Gigantes de madeira de vários andares rolando lentamente em direção às muralhas. Para combater isso, os defensores usavam pedregulhos maciços manobrados por vários homens, visando as fundações da torre inimiga. Um lançamento bem direcionado poderia esmagar as rodas da torre ou desestabilizar o solo, fazendo com que toda a estrutura desabasse. O impacto psicológico de ver uma torre meticulosamente construída se estilhaçar e cair era imenso para os atacantes exaustos. Era uma aplicação brutal da física, energia potencial convertida em força cinética para despedaçar os esforços de engenharia do inimigo. A verdadeira força de um castelo residia na integração tática. O lançamento de pedras era um componente em uma estratégia de múltiplas camadas.
Conforme o inimigo se aproxima, eles são primeiro fustigados por arqueiros e balistas antes de enfrentarem o fosso e as paliçadas. Quando tentam escalar as muralhas, a defesa muda. Dos matacães e torres, uma cascata de rochas cai sobre as escadas e tropas. O caos é amplificado por outros defensores despejando água fervente ou cal virgem, criando um campo de morte em camadas. Era uma harmonia mortal de obstáculos passivos e resistência ativa, orquestrada para tornar o castelo impossível de conquistar. Da próxima vez que você olhar para as ruínas de um castelo medieval, veja além da imagem romântica. Olhe para as próprias pedras. A história do castelo medieval é um testemunho da engenhosidade humana e da vontade inabalável de sobreviver escrita em pedra. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal Grande Guerreiro e ativar o sininho de notificação. Nos vemos na próxima.